Queridos irmãos e Aldins, mais uma vez quem fala com meus queridos irmãos, é o seu irmão Melquisedeque. Estamos aqui reunidos mais uma vez, em defesa da lei e dos mandamentos de Iau. Quero aqui deixar um grande abraço para todos os meus irmãos e Aldins. O tema hoje, meus irmãos, sobre o qual iremos comentar, nós iremos falar sobre a Páscoa. Iremos falar sobre a importância dos irmãos e Aldins celebrar a festa da Páscoa, da mesma maneira que começou lá em Êxodo. E da mesma maneira todos os profetas deram continuidade, inclusive o rei Josias fez uma grande festa, a qual ficou registrada sobre a festa da Páscoa, a qual o rei Josias celebrou. Então quando nós pegamos ali Mateus 26 e Lucas 22, vemos quando Yauxa declara: desejei muito comer a Páscoa, celebrar a Páscoa de meu pai com vocês. Então os profetas deram continuidade, da mesma maneira que começou lá em Êxodo, com Macha e com Arão, os profetas deram continuidade. Mas no meio do caminho o inimigo sempre conseguiu interromper a celebração da Páscoa de Iau. Então nós iremos ler, meus irmãos, Êxodo 12, verso 1 em diante, para que os irmãos compreendam e entendam mais sobre a Páscoa. Não iremos nos prolongar muito, pois a meta deste canal é levar para os irmãos a importância de guardar a lei e os mandamentos de Iau. Temos base bíblica. No próximo vídeo, iremos falar sobre a questão do livro de Gálatas e alguns fermentos que tem no livro de Gálatas, aonde muitos irmãos não têm compreendido o livro de Gálatas, então se confundem um pouco. Eu estou falando de Gálatas capítulo 3, ali existe um fermento muito grande. Quando os irmãos tiram o fermento que está ali no livro de Gálatas 3, os irmãos compreendem a importância de guardar a lei e os mandamentos. O livro de Gálatas, meus irmãos, ele não está falando o contrário não. Ele está dando testemunho também do que estava na boca dos profetas, de João, de Yauxa e dos apóstolos. Mas tu só consegue compreender o livro de Gálatas 3, quando tu tira o fermento que está ali. O livro está dando testemunho de todos os livros lá de trás. Mas a meta do canal hoje não é falar sobre isto. A meta do canal hoje é falar sobre a Páscoa, a importância de nós e Aldins celebrar a festa da Páscoa, que pertence ao pai Iau, e o memorial que pertence ao filho Yauxa. Agora, amados, vamos ler o livro de Êxodo 12. Versos 1 em diante, onde a palavra de Iau diz assim: naquele momento, Iau falou a Macha e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mês será para vocês o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10º dia deste mês, tomará cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família, mas se a família for pequena demais, para um cordeiro, tomá-lo-á juntamente com o vizinho mais próximo de sua casa. Conforme o número de almas, conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro, ou cabrito, será sem defeito, macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e toda a assembléia da congregação de Israel matará à tardinha, tomarão do sangue, e poluam em ambos os umbrais, e na velga da porta, nas casas em que o comerem. Vou parar aqui no pontinho, meus irmãos, para explicar esta parte, na qual Iau está falando com Macha sobre pegar o sangue do animal, após o animal ser degolado, e passar nas ombreiras das portas, nos portais. Meus irmãos, esta parte nós não precisamos praticar, porque irmão Melquisedeque, por que nós vamos comer o cordeiro, ou o cabrito na celebração da Páscoa, a qual Iau determinou, e não precisamos praticar essa parte? Meus irmãos, essa parte nós não devemos praticar, porque quando Yauxa derramou o sangue dele no madeiro, ele fez por nós. Então esta parte nós não precisamos praticar, nós precisamos sim preparar o cordeiro ou cabrito que Iau está pedindo. É uma celebração, é uma festa para Iau, e a palavra diz que nós devemos se alegrar na Páscoa. A igreja tem que comemorar, a igreja tem que celebrar, e quando a palavra diz que nós devemos acompanhar e comer com ervas amargas, as ervas amargas simbolizam o tempo que nós vivemos no mundo, praticando tudo que não agradava a Iau, e ao mesmo tempo trazendo sobre nós o peso do pecado, o tanto que o inimigo nos maltratava quando estávamos no mundo. Então, o simbolismo das ervas amargas é para nós trazermos para a nossa mente o tempo que nós vivemos no mundo, o tempo amargo que nós vivemos no mundo. Então a questão das ervas amargas simbolizam esta parte. Amados, vamos ler mais uma passagem de Êxodo 12, e verso 42 em diante, onde a palavra de Iau diz assim:
Esta é uma noite que se deve guardar a Iau porque os tirou da terra do Egito. Esta é a noite de Iau que deve ser guardada por todos os filhos de Israel, através das suas gerações. Disse mais, Iau a Macha e a Arão. Esta é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela, mas todo servo comprado por dinheiro, depois que o houveres circuncidado, comerá dela. Mas irmão Melquisedeque nesta passagem está dizendo que só os estrangeiros circuncidados podem comer da Páscoa, meus irmãos. Iauxa, quando foi morto lá no madeiro, e nós aceitamos ele como nosso Salvador, ele circuncidou nós no coração, não foi na carne por fora, não foi no órgão genital não, foi no nosso coração. Então nós estamos circuncidados no coração. Vamos continuar a leitura. O forasteiro e o assalariado não comerão dela, numa só casa se comerá o cordeiro. Não levareis daquela carne fora da casa, nem lhe quebrareis osso algum. Toda a congregação de Israel a observará. Quando, porém, algum estrangeiro peregrinar entre vocês, e quiser celebrar a Páscoa, aí ao circuncidem-se todos os seus varões, então se chegará e a celebrará, e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Irmãos, vocês percebem o tamanho da misericórdia e da bondade de Iau. Lá no começo da leitura ele diz, olha, mas os estrangeiros não irão fazer parte, não irão comemorar, porém, olha aí o porém ali, olha a porta aberta meus irmãos, porém, aqueles que quiserem comemorar na Páscoa, têm que aceitar o meu filho Iauxa, têm que permitir que meu filho Iauxa faça a circuncisão no coração dele. Então meus irmãos, vocês veem o tamanho do amor de Iau, para o povo gentil, para os estrangeiros, que querem também celebrar a Páscoa dele, querem fazer parte do povo dele. Tu aceitou Iauxa, tu permitiu que Iauxa te circuncidou dentro do coração, não é no órgão genital não, mas é no teu coração, tu aceitou, então bora, vamos fazer parte, vamos celebrar a festa do nosso Pai Celestial, vamos comemorar a Páscoa com alegria e com amor, da maneira que ele está pedindo para comemorar, vamos, eu estou te convidando. Iauxa está te convidando neste momento. Iau está te convidando, lembra, ele falou mais porém, o estrangeiro que quiser participar venha, mas primeiro tem que aceitar a salvação do meu filho, que assim seja. Amados, vamos fechar lá em Mateus 26, não vamos demorar, porque este vídeo é apenas um lembrete para os irmãos, nós aqui do canal Em Defesa da Lei e dos Mandamentos de Iau, estamos só lembrando os irmãos, que os irmãos precisam comemorar a Páscoa de Iau, e precisam celebrar o memorial de Iauxa. Vamos lá, Mateus 26, esta é uma passagem muito linda, na qual os irmãos devem lembrar só de ouvir, mas esta passagem de Mateus 26, é anual, não é todo mês igual à mãe do paganismo. Vamos lá, Mateus 26, verso 17 em diante, e a palavra de Iau diz assim, e, no primeiro dia da festa dos pães ázimos, os discípulos vieram até Iauxa, dizendo, onde queres que preparemos para comeres a Páscoa? Olha bem, meus irmãos, abre a mente, abre o entendimento. Os discípulos perguntaram para Iauxa, aonde iremos comer a refeição da Páscoa, a janta, comer a Páscoa, comer o cordeiro ou cabrito? Vamos lá, vamos continuar. E ele disse, ide à cidade, ao tal homem, e dizei-lhe, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos, vou parar aqui no pontinho. Olha o que Iauxa mandou eles dizerem para o homem, chegou a minha hora e pretendo comer a refeição da Páscoa. Da Páscoa meus irmãos, não era comendo peixes, e nem comendo pirão. Eles estavam comendo um cordeiro ou um cabrito, era a refeição da Páscoa. Continuando a leitura, e os discípulos fizeram como Iauxa lhes ordenara, e prepararam a Páscoa, ou seja, a ceia, a última refeição do dia, a janta, ao anoitecer. Ele assentou-se com os 12, ou seja, Iauxa estava comemorando, comendo também do cordeiro, do cabrito, ele estava comemorando a Páscoa do pai dele, do jeito que aconteceu lá no livro do Êxodo. Continuando, e enquanto eles comiam, disse, na verdade eu vos digo que um de vós me trairá, e eles, demasiadamente tristes, começaram cada um a perguntar-lhe, sou eu, e ele, respondendo, disse, o que põe sua mão comigo no prato, esse me trairá. Iauxa disse, olha, o traidor é aquele que vai molhar o pão dele também no mesmo prato que eu estou molhando o pão também no caldo do cordeiro, do cabrito, no molho da carne. Estou falando desta maneira meus irmãos, para que os irmãos ialdins entendam, e compreendam o que estava acontecendo ali.
Eles estavam comemorando a festa da Páscoa, aquela mesma festa da Páscoa, que El mandou Macha pedir ao povo para comemorar à noite, todo mundo reunido dentro do seu lar. Era esta festa que eles estavam comemorando ali. Vamos continuar a leitura. O Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem, se não tivesse nascido. Então Judas, que o traía, respondeu e disse: Mestre, sou eu. Ele disse: Tu o disseste. E, enquanto comiam, Yahshua tomou o pão, e abençoando-o, vou parar aqui para explicar. Irmãos, abram o entendimento. Neste momento, eles acabaram de celebrar a Páscoa, o memorial de Yahweh. Eles acabaram, e agora começa Yahshua a ensinar o memorial dele. São dois memoriais. Primeiro o filho Yahshua, junto com os apóstolos, comemoraram o memorial do pai Yahweh. Agora que eles acabaram de comer, cantaram, se alegraram. Agora Yahshua vai preparar o memorial dele. Então a palavra diz que Yahshua pega um pão. Vamos ler de novo. E enquanto comiam, Yahshua tomou o pão, e abençoando-o, o partiu, e o deu aos discípulos, e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. Prestem bem atenção, já tinha terminado a celebração da Páscoa de Yahweh. Então naquele exato momento, Yahshua pega um pão, e ali inicia anualmente, não é todo mês, igual a mãe do paganismo ensinou não. E Aldins abram o entendimento, não é toda semana, não é de 15 em 15, não é todo mês, igual a mãe da Babilônia, igual a filha da Babilônia, e igual a metade dos Yaldins, que ainda estão embriagados no vinho da Babilônia, comemorando esta passagem que nós estamos vendo todo mês. O próprio Yahshua, ele está mostrando, é junto com o memorial do meu pai, é junto com a Páscoa do meu pai. O próprio Yahshua está ensinando abertamente, não tem como o Yaldim, que não esteja embriagado pelo vinho dos Nicolaitas, não compreender essa passagem, porque os Yaldins que estão embriagados pelo vinho dos Nicolaitas, jamais vão compreender essa passagem, mas para os Yaldins que estão vindo guardando a lei e os mandamentos, pesquisando aonde é que está o fermento no meio da Escritura. Os Yaldins que abriram mão das Bíblias paganizadas, onde tem o nome de Baal, de Zeus, de Semioa, do deus Sol da Grécia, esses Yaldins conseguiram. Eles pegam a Escritura, e eles compreendem que Yahshua ali está criando o memorial dele, junto com o pai dele. Então ele pega o pão ali, levanta e dar graças a Yahweh, parte o pão, e dar para os apóstolos, e diz: comam, porque isto é o meu corpo que é partido entre vós, façais junto com a Páscoa em memória de mim. É anual, meus irmãos. Vamos continuar a leitura. E tomando o cálice, deu graças e deu-lhe-o, dizendo: bebei todos dele, porque isto é o meu sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. Amados, não é uma aliança nova, é uma aliança renovada. E ao renovou a aliança, foi assim lá em Êxodo, e ao fechou novamente a aliança dele, quando o povo foi para o Egito, e ao fechou a aliança, renovou de novo. Ele renova. Por que ele renova? Porque o maligno consegue puxar o povo de Yahweh para o pecado. Aí Yahweh, com a misericórdia e o amor grande que ele tem, ele novamente vai lá, lava, tira toda a lama dos Yaldins, purifica, e fala: volta, vamos renovar nossa aliança de novo. Foi assim lá em Babilônia, e aqui aconteceu de novo. Meus irmãos, não vou prolongar mais o vídeo, pois a meta desta mensagem é lembrar os irmãos: a Páscoa do teu pai, Yahweh, está chegando, o memorial do teu irmão Yahshua está chegando. Então, meus queridos irmãos, estamos aqui em defesa da lei e dos mandamentos, mas também para alertar os irmãos que a Páscoa está chegando, e tu não encontrou peixe aqui na mesa, e os meus irmãos também não encontraram pirão aqui na mesa, e em nenhum momento os irmãos encontraram Yahshua falando: olha, agora vocês vão comprar peixe, e preparem aquele pirão, aquele peixe frito, ensopado, aquela muqueca de peixe, para vocês comemorarem a Páscoa. Vocês não ouviram Yahshua falar isso. Meus irmãos, e a Páscoa de Yahweh, ela foi comemorada no Shabá, não é no domingo. Yahshua não está mandando tu comer peixe e ovo de Páscoa, ele está mandando tu comer um cordeiro ou um cabrito, com ervas amargas, para que tu venhas se lembrar do tempo que tu viveu lá no mundo do pecado, lá nas garras de Faraó. Meus queridos irmãos, prestem bem atenção no que eu vou falar agora com relação às datas da celebração da Páscoa de Yahweh. Abram a mente e o entendimento. A mãe do paganismo ensinou que a Páscoa deve ser celebrada no dia 20 de abril, em um domingo, onde inclusive batizaram esse dia como o domingo de Páscoa. Mas isto está errado, pois de acordo com a Escritura,
O dia certo vai do dia 10 de abril a 14 de abril. Essa foi a data que El entregou para Masha. Amados, nós podemos confirmar essas datas no livro do Êxodo 12, do verso 1 em diante, onde inclusive já lemos no início desse vídeo. Agora encerramos esse vídeo, e me despeço dos irmãos, e desejo a todos uma ótima celebração da Páscoa, e um forte abraço, e um beijo no coração de cada Yaldin que vai receber esta mensagem. Que assim seja.